podcast Sinto que lá vem história é um projeto do LIVE, Laboratório Inteligência de Vida, programa socioemocional presente em mais de 800 escolas no Brasil. Oi, gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um episódio do Sinto que lá vem história, esse videocast que a gente tem um prazerzão de acompanhar, de fazer, de criar. Eu, Renata Ishida, minha parceirona Joana London, somos do Laboratório Inteligência de Vida, esse programa socioemocional que propicia esses encontros para a gente falar de educação, afeto e desenvolvimento socioemocional. Então, quem não conhece o nosso videocast, aproveita a maratona, bota o sininho, bota o coração, que isso ajuda a gente a continuar com esse trabalho, que eu acho que é muito bacana e que pode democratizar um monte de conhecimento que a gente tem produzido, debatido. Então, manda aí para o vizinho, para a vizinha, para o pai, para a mãe. E hoje a gente vai falar de um assunto que é inédito aqui no programa, que a gente sempre quis falar e que tem tudo a ver com educação, tem tudo a ver com afeto e que vai dar muita fome em todo mundo, que são os hábitos alimentares. E assim, eu não sei como é que a gente vai começar esse papo de hoje, mas é um papo que realmente abre o apetite. E aí, Rê, a gente já tá há um tempo querendo falar desse tema, né? Porque a gente entende que nutrição e a relação alimentar tem tudo a ver com afeto, tem tudo a ver com parentalidade, com família. A gente fala muito do símbolo da mesa, né? A mesa do jantar, a mesa do almoço. Quem nunca não tem uma história onde a cozinha foi o ambiente onde as conversas aconteceram, né? As relações se deram. Então a gente valoriza muito esse espaço e a gente achou que fez muito sentido trazer esse tema pra cá. Era um desejo e agora a gente concretiza. E não poderia ser com uma pessoa mais especial. A gente tem uma convidada aqui, que normalmente o nome dela tá associado a uma expressão de socorro, me ajuda! Eu preciso pensar como é que a gente melhora essa relação da alimentação e da nutrição com os meus filhos, então tudo a ver também com essa relação com a parentalidade, com as famílias. Então a gente está muito honrado de ter aqui a nossa convidada, Gabriela Capim. Gente, eu tô lisonjeadíssima com esse convite, eu amei, eu amo o trabalho de vocês, eu já conheci o podcast. E fui me aprofundando um pouco mais sobre o trabalho do Live, coisa mais linda. Então eu tô assim muito lisonjeada, é muito prazer estar aqui conversando com vocês. Acho que só dizendo um pouquinho, a Capim, ela é nutricionista, ela é referência em nutrição infantil e comportamental, também é educadora, comunicadora e mãe, né? A gente tava conversando sobre os filhos dela. Capim já tem uma filha de 19 anos. Tipo, filho grande, vai fazer 20 vai fazer agora 20 e o Antônio de 17, Exato. né? E, obviamente, muita gente vai reconhecer a Capim porque ela fez o quê? 11 temporadas? Sim. 11 temporadas de um programa no GNT que se chama Socorro, Meu Filho Come Mal. A gente chega lá, hein? Estamos na terceira. É isso. E a Capim ia, né, assim, ela mergulhava, né, nesse universo familiar, justamente para entender de onde via essa relação com a comida, por que o filho comia mal. Então, acho que mais do que só esse exercício comportamental mesmo, assim, de mudar a alimentação, é entender o que isso tem a ver com afeto. Então a gente vai poder abordar um pouco isso. Mas a gente gosta de começar de um jeito Pra te conhecer melhor e conhecer quem chega aqui. Exatamente. Né? E aí nosso papo vai começar, é sempre num resgate, né, Jo? Como a gente fala de infância e adolescência, a gente gosta de resgatar essa infância e adolescência, do nosso convidado. Mas, como o tema hoje é comida, é a relação com a alimentação, a gente vai ser um pouco mais específica e te perguntar como era a sua relação com a tua alimentação, com a comida. Na minha infância. Na sua infância e na sua adolescência. Tem muita história fofa da minha alimentação, o meu apelido, inclusive, né, porque Capim é um apelido de infância, não é sobrenome. Mentira! Sim. E também não é, eu sou capoeirista há 20 anos e também muita gente acha que é da capoeira, não é um apelido de infância. Que legal. Eu tenho um sítio perto de Mauá, e a gente ia brincar no meio do mato e eu me perdia no capim porque eu era menor dos matos, minha família se chama Matos. Aí eu era menor dos matos e me perdia no capim. E muito desse capim era capim-limão, que a gente catava para fazer chá. Minha mãe conta que eu de fralda ia com uma faquinha atrás do capim para cortar e fazer chá, porque eu amava chá de capim-limão. Então, mentira! Eu sempre tive muito esse lugar o sítio sempre foi um lugar de muita comida,
espalhada. A gente tinha muitas frutas, muitas árvores frutíferas no sítio e muitas crianças juntas. Então, tocava o sino na hora do almoço, senta na mesa, come o que tem. E entre uma refeição e outra, você se vira no meio do mato, comendo goiaba, caqui, mango, o que tivesse. Então, eu sempre tive uma relação muito leve com a alimentação na minha infância, assim. Eu não lembro de ter sofrido. Eu lembro eu tenho um irmão e uma prima que tinham muita dificuldade de alimentação. Então, tinha um drama ali em volta disso. Eu queria era brincar, eu queria fazer outras coisas, subir em árvore, queria ir pro rio, pra cachoeira, eu queria fazer as minhas coisas. Então, a comida nunca foi um lugar de conflito, assim, de achar difícil, de achar chato. Eu sempre comi de tudo, mesmo. Lembro de adolescência, eu era atleta, eu matava treino para comer biscoito recheado com refrigerante. Que ninguém me ouça, mas sim, eu passei por essa fase. Então, assim, eu tive sempre dentro da cozinha com a minha mãe, tinha essa coisa assim, tinha a hora do jantar lá em casa, meu pai era médico, cirurgião, então assim, às vezes demorava pro jantar sair, porque a gente precisava esperar o papai chegar para jantar todo mundo junto na mesa. A casa dos meus avós tinha um mesão gigante, todo mundo chegava junto para jantar. A mesa sempre fez muito parte da minha infância, assim, o em volta da mesa. Fosse para comer uma pizza, fosse para comer um hambúrguer, fosse para comer uma feijoada, um prato colorido de salada, mas a mesa sempre foi um ambiente de estar em volta, sabe, no sítio, assim. Então, na minha infância, não lembro de dificuldades e conflitos com a alimentação, assim. E aí, conta um pouco dessa tua experiência, assim, de você ter escolhido a nutrição, e aí mais especificamente depois ter chegado nas 11 temporadas de programa, e como que foi, assim, esse encontro com famílias que tinham uma relação completamente diferente da tua experiência alimentar, e que você reconhece, assim, de por que essas crianças e adolescentes, assim, óbvio que não tem uma única resposta, né, mas quando você ouve né, você pensa nessa tua experiência de 11 temporadas e encontros com muitas famílias, em que você identifica de por que as crianças têm uma dificuldade nessa relação com a comida? São muitas coisas, né, cara? Eu Conta. Tipo, senta que lá vem a história, né? Desde quando você se formou Aqui a gente gosta das histórias. Então vamos. Eu fui fazer nutrição depois de já ter passado por 3 períodos na faculdade de comunicação. E eu tive uma experiência acadêmica na escola. Nossa, quem dera se vocês existissem na época que eu era criança, porque, diferente da comida, minha vida acadêmica na escola sempre foi muito difícil, assim. Depois de mãe, eu identifiquei, meu filho teve questões de aprendizagem, a gente entendeu que ele tinha dislexia, e depois a gente foi atrás desse diagnóstico, mas sempre com um apoio e um suporte para ele no desenvolvimento acadêmico dele, né? Quando a gente foi entendendo isso nele, eu falei, gente, eu sou disléxica com certeza. Assim, passei a vida sem nenhum suporte, então sempre foi muito difícil a escola para mim. Mudei de escola 300 vezes. E eu tinha um discurso com meu pai que quando eu chegasse na faculdade, eu ia estar estudando uma coisa que eu escolhi, uma coisa que fazia sentido para mim. E que aquilo sim eu ia ser boa. Porque na escola eu não entendia aonde eu ia usar aquilo, para que eu precisava me dedicar àquilo. Não fazia sentido e continua um pouco não fazendo muitas coisas, né? Mas eu tinha esse discurso com ele, esse compromisso e uma identificação minha que eu falava, cara, a hora que eu entender o que eu quero, é óbvio que eu vou estudar, é óbvio que vai ser legal, né? E aí eu fui fazer faculdade de comunicação muito impulsionada pelo teatro. Eu fazia teatro na época da adolescência, assim. E aí no segundo período eu repeti 5 das 7 matérias que eu fazia. Falei, acho que tem alguma coisa errada aqui. E aí, como eu tinha sido atleta a vida inteira, ginástica olímpica, saltos ornamentais, tinha uma coisa da saúde que me pegava muito. Pensei em educação física. Nessa época da adolescência, a gente viajava muito com um grupo de teatro. A gente sempre tinha que se virar para fazer a nossa comida. E aí eu falei, cara, eu acho que de repente a nutrição era muito, pensa, quase 25 anos atrás, era bem menos conhecida do que hoje. Falei, eu acho que eu vou tentar esse negócio aqui foi inclusive uma dica do meu professor, meu mestre de capoeira, tá? Que um dia a gente conversou, ele falou, Capim, você cozinha pra caramba, você adora esporte, vai fazer nutrição esportiva. Falei, olha, vou. E eu entrei na faculdade querendo fazer nutrição esportiva. Me dei muito bem na faculdade de nutrição, era uma das melhores alunas. Mas não tinha matéria de nutrição esportiva, tinha uma eletiva. E também durante a faculdade eu treinava muito a capoeira e tive a oportunidade de começar a dar aula de capoeira para criança.
enquanto eu fazia faculdade. Então, eu comecei a dar aula muito intuitivamente para criança no universo da capoeira. E aí, quando eu me formei em nutrição, eu fui na escola que eu dava aula de capoeira, eu fui entregar o convite de formatura para a diretora e ela falou: olha, a nutricionista da escola passou para o mestrado, você não quer vir ano que vem ser a nutricionista da escola? E a função de uma nutricionista naquela época dentro de uma escola era basicamente calcular o cardápio das crianças, entender ali os cálculos de quanto de caloria, de fibras, de carboidrato, de gordura, de proteína a gente vai dar naquela refeição e as compras, né? E aí eu fazia as contas e as crianças não comiam os meus cálculos. Falei, cara, como assim? Elas não comem. E aí eu começando a brincar com elas ali na hora do almoço, falei, pô, falei pra diretora, deixa eu fazer uma aula de culinária. Quero trazer as crianças pra começar a mexer na comida, pra além do ter que comer, elas conhecerem o alimento. A gente não tem horário disponível, a gente não tem um ambiente adequado, impediram, foi difícil. Aí eu lembro que eu pegava, assim, alface, ia para aqueles tanques de escola clássica, que tem um monte de mangueirinha, sabe? Botava um banquinho ali e começava a lavar alface. Aí nisso vinha Capim, o que você tá fazendo? Tô lavando alface, me ajuda. Tô lavando tomate, me ajuda. Cada dia eu ia lavar alguma coisa no tanque e eu sacava que as crianças que me ajudavam ali, a gente ficava trocando uma ideia, me ajudava a rasgar o alface, olha esse tomate assim, olha esse tomate assim. Topavam colocar aquela comida no prato. Legal. Falei, cara, esse é o caminho. Elas precisam se envolver com esse alimento. Porque senão vira mais uma função, né? Tem que escovar o dente, tem que tomar banho, tem que comer. Quando elas têm o mínimo de envolvimento com aquilo, é o alface que ela rasgou, é o tomate que ela lavou. E nisso chegou uma mãe falando, Capim, o que tem na cenoura da escola que o fulano diz que a cenoura da escola é mais gostosa que a de casa? Eu falei, nesse caso, ele só me ajudou a ralar a cenoura. Falei, gente, esse é o pulo do gato. Essa mãe falou, você não... Pô, queria levar ele no seu consultório, porque ele tá comendo muito mal em casa, só come bem aqui na escola. Eu, recém-formada, penso, eu não tinha um consultório. Mas eu vou na sua casa. E aí eu fui na casa dessa primeira família, e aí eu me deparei com todas as questões para além do nutrir, né, do nutriente. Que é a mãe descabelada, desesperada porque o pequeno não comeu e o grande já tem que ir para a escola, e o pai que passa estressado porque a reunião de trabalho, não sei o quê, e a babá que não sabe nem por onde começar, e aquele caos. Eu falei, gente, o buraco é muito mais embaixo. E aí eu comecei a entrar nesse universinho que são as crianças, as famílias, o alimento, o afeto, as relações, e aí começou esse meu trilhar por esse caminho, numa conversa com uma amiga, que era roteirista. Cara, o GNT, eu já tinha feito algumas participações no GNT como especialista, né? Aí eu comecei a dar aula de culinária dentro da minha casa. Depois, quando tive meus filhos, e aí fui fazendo turminhas, e aí o GNT começou a me chamar para algumas falas de especialista, né? Alternativa à Saúde, os projetos que eles tinham lá. Até que veio uma amiga minha, roteirista, e falou, Capim, eles estão querendo alguma coisa voltada para alimentação infantil. Vamos pensar. E a gente pensou vários projetos para as apresentadoras do GNT apresentarem. E eu ficaria ali como um backstage mesmo, suporte de orientação nutricional. E eu lembro, cara, a Ana estava saindo da minha casa, eu falei, Ana, sabe uma coisa que eu ia achar legal? Mostrar que é possível uma criança comer bem. E achar legal comer bem. Porque é o que eu faço, eu vou na casa das famílias, eu me envolvo com essas famílias, me envolvo na rotina dessa criança. Quando eu vejo a criançada come bem, sem estresse, sem conflito. Aí ela me zoou, falou assim, agora você quer virar apresentadora de televisão? Eu falei, não, mas ia ser legal mostrar que é possível. E ela foi para a reunião do GNT apresentar os projetos que a gente tinha desenvolvido com esse mesmo discurso. E no final, legal, mas ainda não é isso que a gente quer. Ela falou, olha, a Capim tem um trabalho assim, assim, assado. Será que a gente não transforma? Ela toparia? Talvez. Cara, e aí começou a loucura que foi o socorro, né? Porque eu achava que era só uma câmera atrás de mim, gravando o que eu fazia já, né? Só que não. E aí eram desafios atrás de desafios, famílias com questões alimentares muito mais radicais do que eu costumava pegar. E mais do que isso, eu tinha tempo, né? Eu tinha que mostrar resultado num certo tempo para um projeto que eu atendia 30 famílias ao mesmo tempo, mas dando conta do que eram os outros trabalhos, né? Oficinas, eu tinha um buffet de festa de criança, eu tinha 2 filhos, então
Foram 11 temporadas, assim, ó, tipo... Você começou a falar numa coisa muito bacana, né? Que é a relação da criança com a comida, né? E o quanto isso vai construindo uma aproximação ali que não é de estranhamento, né? Tem criança hoje que acha que a fruta vem já num pote de plástico toda cortadinha, né? Sim. Mas você também trouxe uma outra questão que é da realidade dessas famílias, que cada vez mais tem mais trabalho, tem 3 trabalhos, né? Que às vezes não tem uma condição social de poder proporcionar todos os alimentos orgânicos, tudo que é divulgado que é a melhor nutrição, não tem rede de apoio, né? Não tem uma rede de apoio para produzir uma comida, para ter tempo também de apresentar esse alimento para a criança. Então, acho que a gente já começa assim pensando nessa realidade também que é muito diversa e que também é muito difícil, né, para as famílias, de como é que a gente pode apresentar um pouco esse alimento para a criança e diante dessa pressão familiar. O que a gente fala para essas famílias já de início, pensando no que é possível, né? O que é suficientemente bom para que elas consigam começar uma alimentação minimamente saudável para essas crianças. Você sabe, você vai falando assim, vai vindo 1000 coisas na minha cabeça, né? 1000 possibilidades de por onde começar. Mas durante a produção de Socorro, a gente tinha lá uma brincadeira que eram as metas, né? Tinha que cumprir a meta média, fácil e a difícil. E ao longo dessas 11 temporadas, assim, a gente foi identificando algumas metas que eram muito recorrentes. E ao longo do tempo eu fui desenvolvendo e estudando um pouco mais, me aprofundando um pouco mais nessas metas, e aí eu desenvolvi os 5 fundamentos, que são 5 princípios que são muito básicos, qualquer família pode fazer. E quando a gente para e pensa assim, todo mundo come, né? Seja a família mais abastada, uma família que passa mais dificuldade, todo mundo vai correr atrás de comer alguma coisa em algum momento do dia. E a criança, ela pode estar junto com você nesse corre desde sempre, né? Então, quando a gente vai falar, por exemplo, de introdução alimentar, cara, uma coisa é eu trazer a banana amassada e oferecer para o meu filho. Outra coisa é eu estar com ele no colo, eu levar ele até o cacho de banana, eu tirar a banana do cacho na frente dele, eu descascar a banana. Enquanto eu estou amassando a banana, eu estou conversando e falando mostrando toda essa situação. E aí a banana que eu amassei, ele já fez... Ele já assimilou muitos caminhos até essa banana chegar na boca dele. Ele já se envolveu com essa banana. Daqui a um mês ele tá descascando, comendo a banana. Um mês não, porque, né, 7 meses, 6 meses. Mas com 1 ano essa criança vai estar indo até a cozinha, pegando a banana dela e descascando e comendo sozinha, numa boa, naturalmente. Então, voltando ali para os 5 fundamentos, que fazem parte de um espectro que você vai ver que tem pouco a ver com nutrição e muito mais com socialização e com comportamento. O primeiro fundamento é você comer sentado à mesa. Parece óbvio, mas no Socorro a gente, por exemplo, pegou criança que só comia debaixo da mesa. Eu já tive criança que comia no elevador. Nossa Senhora. Então, comer sentado à mesa é um lugar onde você volta para a mesa. Você tem a conexão olho no olho, você tem a criança vendo a comida no prato, você tem um ambiente que traz muito mais do que a comida, né? Traz a conexão, o afeto, e todo mundo vai comer. Então, vamos comer na mesa? E eu acho que eu fico pensando, né, que nesses tempos onde tudo é muito acelerado, acho que ritualizar esse processo da alimentação é muito importante, né? Porque senão a gente... E fora a desatenção, né? Porque assim, Jo, é uma coisa que assim, a gente foi nesse corre do dia a dia suprimindo o valor da alimentação. Na carga horária 6x1, que a gente está aí lutando para reorganizar, tem uma hora de almoço. Existe uma hora de almoço. Quem tira uma hora para almoçar? Né? Muitas vezes nessa 1 hora a gente tem que resolver 350 mil coisas. Comendo quantas vezes, sim, né? mas oficialmente é uma hora de almoço, porque essa pausa é fundamental para que você volte no segundo tempo com outro ar, com outra disponibilidade. Quando você tem um ambiente mais acolhedor, quando você tem um ambiente um pouco menos conflitante e com menos paranoias, a sua metabolização desses nutrientes vai ser melhor. A sua disponibilidade digestiva vai ser melhor, porque você está menos estressado, seu organismo vai estar menos inflamado. Mesmo que você coma um açúcar do bolo da vovó, ele vai fazer menos mal do que você comer o adoçante do bolo da esquina, porque não tem caloria, entendeu? Então, assim, o que é saudável, essa pergunta, assim, quando a gente
fala para uma criança, você tem que comer porque você precisa crescer forte e saudável. Como é que você explica para uma criança pequena o que quer ser saudável? Se muitas vezes a gente mesmo não consegue chegar nesse conceito, né? De um jeito que englobe todos os aspectos fisiológicos, emocionais, cognitivos, né, mentais, tudo. O que é a saúde, né? Então, eu sempre trago esse lugar de, cara, a gente precisa trabalhar isso com leveza, porque não é corrida de 100 metros, é uma maratona. A gente vai comer do primeiro ao último dia da nossa vida, a gente vai comer. 2, 3, 4 vezes por dia. Se for um estresse, cara, não tem como essa comida fazer bem, por mais controlada e calculada que ela esteja. Se for um estresse, não vai te fazer tão bem, Pois né? Mas já falando no primeiro dia, então, a gente começar do começo, né, que é esse processo quando o bebê chega, e eu acho que já existe uma pressão social muito grande, né, para uma performance materna, né, que consiga produzir leite, eu acho que Sim. não tem como fugir muito dessa expectativa, e aí como é que faz, né? A amamentação, assim, é um período incrível, né? Eu sou muito fã da amamentação, nutricionalmente, socialmente, mas também consigo entender que existem dificuldades que muitas mulheres não conseguem chegar nesse lugar, né? Do prazer, do acolhimento, da coisa que, pra mim, por exemplo, nas minhas 2 experiências como mãe de bebês, eu amamentei, não era um estresse, passei perrengue, quase tive mastite, tive momentos bem difíceis, mas pra mim, eu sempre tento passar esse lugar que eu experimentei na minha vida de mãe, não na minha vida de filha, eu não fui amamentada, minha mãe me amamentou 2 meses, porque esse fio do vínculo, ele vai ser, se a mãe tiver disponibilidade emocional, e aí, cara, mais uma vez, é difícil. Eu falo isso, eu não quero romantizar esse lugar do amamentado, que é lindo, que é delícia, que é prazeroso, que é um nutriente que não existe nada igual. Sem romantizar isso, tentar trazer também sem todo o peso e toda a demanda que existe sobre a mãe, né? Esse peso que existe sobre a mãe de produzir esse leite. Quanto mais calma, quanto mais leve, quanto mais tranquila a mãe tiver, mais fácil vai ser dela, né? Mais acolhida, com mais suporte ela tiver, mais fácil vai ser dela produzir esse leite. Dito isso, guardando todas as ressalvas do posso, não posso, não consegue amamentar, não tem leite, vai dar mamadeira por alguma orientação, cara, a mamadeira precisa ser dada com a mesma disponibilidade que seria dado o peito. O que é melhor? Você tá com o filho no peito, com o maior carinho, com o maior afeto, com aquela atenção, olhando no olho dele, é uma cena. A outra cena é a mãe que não pode dar o peito, mas ela tá ali, plena, dando a mamadeira, olhando para essa criança, conectando com o vínculo. E a mãe que dá o peito e tá na cela. A mãe que dá o peito, mas tá com a cabeça lá no salão, que vai sair do peito e vai fazer a unha e vai fazer o cabelo, porque já não tá mais, porque o peito. Então, assim, que atenção é essa que a gente vai dar para esse bebê? E aí, quando a gente vai para a mesa, na introdução alimentar, eu sempre boto pilha para fazer a introdução alimentar na mesa. Na mesma mesa que a gente senta. E aí, essa mesa é o lugar de extensão desse vínculo afetivo que a gente criou na hora da amamentação. Ah, Capim, mas poxa, eu não consigo fazer alimentação, não consigo jantar e almoçar e tomar café da manhã todos os dias com meus filhos. Gente, quem dera eu pudesse ter feito isso. Eu também não podia. Muitas vezes, na época do socorro, minha única refeição com eles era o café da manhã. E é o café da manhã, a gente vai sentar junto, vai tomar o café da manhã às 7 horas da manhã, 6h30, deixo na escola e vou gravar direto. Muitas vezes, mas o vínculo de sentar à mesa, olhar no olho, e aí como é que tá? É o do todo dia, o cotidiano, faz parte do processo de educação. Ah, não quer feijão no dia, no outro dia vai querer. E se você não tá ali, nesse cotidiano dos nossos filhos, você perde muito mais do que o que ele vai comer ou não. Eu queria te perguntar sobre isso, sabe, assim, o que são essas estratégias de trazer o lúdico, sabe, assim, porque no adolescente eu acho que tem esse lugar de considerar a mesa como um espaço de conversa e tudo mais, mas como é que isso começa, sabe? É desde o apresentar o alimento para ela, então ir com ela, entender o que é a banana, descascar junto, em algum momento com mais autonomia, lavar, cortar, pensar, mas também o que é essa história que a gente conta na hora que a gente tá dando Na a mesa. comida, sabe, assim, como é que a gente pode ritualizar de uma forma bonita, assim, o que você já viu dessas histórias que você já viveu, que você acompanhou e que você transformou, assim, que transformaram a relação não só da criança com a comida, mas da família
com a alimentação. Assim, a criança, ela é do universo lúdico por natureza, né? E a criança, ela gosta de explorar o mundo. Em algum lugar, explorar a comida foi bloqueado. Em algum lugar, o que acontece no desenvolvimento da criança, assim, né? Ela vem ali dos 6 meses, essa simbiose do maternar, né? Dessa coisa do peito ou da mamadeira, que é tudo muito... A criança e a referência do adulto muito próxima. Aí ela chega ali com 1 ano de idade, ela já começa a entender que existem outras pessoas para além da mãe, que existem outras crianças também que são pares iguais a ela. Quando ela chega ali por volta dos 2 anos de idade, essa criança ela começa a entender que ela quer se diferenciar dos pares, né? Quer começar ali a mostrar um pouco mais de autonomia e de diferentes escolhas, né? Exatamente. E aí ela quer fazer tudo sozinha. Ela quer se vestir sozinha, ela quer botar o tênis sozinha, ela quer comer sozinha. E geralmente o prato vem pronto da comida, da cozinha. E a única opção que ela tem de se impor, de se colocar, é tirar do prato. Quando o prato vem vazio, ela pode escolher o que ela vai colocar no prato. E aí, se a gente tem lá as regrinhas das 5 cores no prato, que é um clássico, quem conhece a Capim já sabe que tem que ter 5 cores no prato, desde sempre... Tudo bem se ela não quiser comer o feijão naquele dia, porque ela vai botar a 5ª cor com uma outra coisa. Tudo bem se ela não quiser o alface, se ela não quiser o verdinho naquele dia, porque ela vai botar uma outra cor para compensar essas 5 cores. E aí você vai trabalhando autonomia, você vai trabalhando responsabilidade, você vai trabalhando as suas escolhas, limites, regras, imposição de um lado ou de outro, e você vai negociando. Eu acho que na hora da comida mesmo, disfarçar a comida na brincadeira, no lúdico, é uma coisa muito pontual, sabe? Você vai fazer uma vez uma brincadeirinha, um cachorrinho, se todo dia a gente tiver que montar bichinhos e cachorrinhos e árvorezinhas para a criança comer, pensa, não é isso que vai fazer ela comer, né? Então, mais do que o lúdico, na hora da refeição, eu acho que tem que buscar pelo vínculo de qualquer assunto. Qualquer assunto. E aí, né, o que acontece? Quando a gente brinca com as cores, tudo no universo da criança é colorido. Então, por que a comida não vai ser? Vira até uma brincadeira. Fala assim, cara, como? Me explica por quê. Seu tênis é colorido, sua mochila é colorida, o seu desenho é colorido, tudo. Por que a comida não é? Nem eles sabem explicar. E aí, no que eles não sabem explicar, a gente fala, então você vai comer colorido, porque eu sou adulto, eu que tô, né? E eu dou o limite, dou a regra. Mas, trazer eles para a conversa, até do não gostar, do não querer. Isso que muitas vezes traz o repertório para a gente trabalhar, né? Vindo deles. Mas o leão tem interesse, né? E aí, ele vai... brincar é a linguagem deles, né? Como é que a gente traz o brincar para a mesa, né? Não, e a brincadeira o clássico do aviãozinho, que você bota, você vai, esconde a comida, bota por baixo. Eu acho que quando essas coisas... acho lindo você conseguir, mas muitas vezes não é possível, né? E aí você falando isso me trouxe uma outra situação, que é quando você está em casa com a criança fazendo, sei lá, assistindo uma tela, fazendo alguma coisa do interesse lá dela, e tem que interromper aquilo para ir para a mesa. Então eu sempre oriento, que é uma dica muito legal, assim, que são a regra dos 3 avisos, né? Você vai lá, olha, filho, sei que você tá vendo aí sua telinha, mas daqui a pouco tá na hora do almoço, tá? Então vou deixar arrumar, vou começar a arrumar lá as coisas. Você quer me ajudar ou você quer que eu arrume? Porque aí você já dá a oportunidade da criança já ir com você ali, já dá o sinal. Não, e assim, você tem uma coisa pra fazer, a comida não aparece pronta, né? Então você tá aquele tempo, tô indo arrumar a comida, você quer vir me ajudar ou você quer terminar de ver sua série, o seu capítulo? Então tá, aí você já deu o primeiro aviso. Ó, tá tudo pronto. Vamos nessa? Segundo aviso. Não, putz, tá acabando. Então tá, mais 2 minutinhos eu te chamo. Na terceira vez, amor, chega, já vim, já avisar e vamos pra lá. Nisso a criança se prepara pra ir pra mesa, nisso a criança se prepara pra ter que interromper ou terminar aquela tarefa que ela tá fazendo. É uma outra dinâmica do tipo, pronto, pegar a criança no meio do nada e já virou conflito. Pô, eu tava fazendo um negócio que eu queria, que era legal, ninguém me avisou, agora tem que sentar na mesa e comer uma comida que não fui eu que escolhi, que não foi eu que botei no prato, a quantidade que não é o tamanho da fome que eu tô. Pronto, virou conflito. Não, e aí essa coisa que você tá falando, né, da refeição, ser um momento também de aprender sobre respeito, sobre limite, né, porque acho que o primeiro limite que a criança recebe, na verdade, é quando começa a tirar o peito, né. E aí eu queria entender também um pouco como é que a gente trabalha com isso, porque assim,
com essas regras, acho que também muitas famílias começam a usar a comida de uma outra forma, que é de recompensa. Isso começa lá na introdução alimentar. Lá no peito. Às vezes, antes da introdução alimentar, no peito ou na mamadeira. Porque o bebê, como vocês vão saber melhor do que eu, não consegue se expressar o que ele está sentindo. Mas ele se cala ao receber o peito. Chora peito. Então, assim, eu sempre falo livre demanda, peito livre demanda. Calma, livre para quem e qual é a demanda? Então eu sempre faço essas duas perguntas. Afeto, a demanda a demanda é o quê? Tá com fome, tá com frio, tá com sede, tá com vontade de ver o céu, quer o colo do pai, não quer o colo da mãe, quer tomar um banho, tá sujo. Tem muitas demandas. Exatamente. Tem muitas demandas. Mas, independente delas, se a gente coloca no peito, ele para de chorar. Se a gente dá a mamadeira, ele para de chorar. Então, se a gente não tiver o lugar de atenção e conexão com o que esse bebê tá querendo dizer pra gente desde sempre, a gente não vai aprender a fazer isso com a criança. E a gente vai ter que usar chantagem e manipulação através da comida. Que é o que a gente aprendeu a fazer desde que ele tava lá. Porque é duro, né? Porque a mulher mulher fazendo uma birra, olha toma um sorvetinho, toma um chocolate. Foi longe, mas não, é isso. Mas porque a mulher tá exausta, e às vezes no puerpério, e a criança tá chorando, e você não entende, é a primeira vez, ou às vezes até a segunda vez, mas não importa, porque não tem manual. Peito. E aí resolve, né? E eu queria aproveitar esse gancho que a gente começou a falar sobre, né, também um pouco dessas relações sociais, no sentido da comida como uma moeda de troca e tudo mais. E aí eu queria expandir um pouco, porque às vezes o que acontece, a gente falou um pouco do bolo da avó, falou, e aí como é que é esse encontro, né? Tipo, eu aqui no meu núcleo familiar tenho uma escolha intencional de como que vai ser essa alimentação, seja, né, o que vai ter dentro desse prato, como que a gente vai fazer, mas aí a criança, como você falou, vai crescendo, vai ao encontro do mundo, e ela vai encontrando outros tipos de alimentação, outras relações com a comida, outros agentes vão entrando nesse processo, seja institucionais na escola e tudo mais, ou até familiares, então, tipo, ela vai ficando mais tempo na casa dos avós, ou de outras pessoas que têm uma outra relação com a comida. E aí, como é que se dá isso? Assim, como é que a gente consegue colocar esses limites, mas ao mesmo tempo ter uma flexibilidade, porque nem tudo vai ser exatamente como a gente quer. Que o lanche do colega vai ser mais gostoso. Exatamente. A festa de aniversário cara, mas isso não também vai é um ser negócio. doce, Olha, mas repetir esse argumento, repetir essas frases, valoriza cada vez mais isso, né? Então, o lanche do colega ser mais gostoso. Cara, eu já recebi telefonemas de mães falando: capim, que verdinho é esse que explode na boca que o Antônio levou pra escola que meu filho quer? Então, o verdinho também contamina. Era edamame. Sabe? Ai, delícia. Eu amo. O meu filho com 5 anos de idade, era esse o lanche que ele levava pra escola, assim. Então, só pra resumir, só pra uma microalfinetada, porque é isso, assim, criança come mal, criança não gosta de verdinho, isso tudo é a gente que inventou. A gente reforça, e a gente fica reforçando isso o tempo inteiro. Eu falo, cara, criança não gosta de verdinho. Como assim? Qual verdinho, cara? Da onde que tiraram que criança... Que verdinho? Porque chuchu, abobrinha, couve, espinafre, brócolis, é tudo verdinho, cada um com uma textura, cada um com sabor, cada um com possibilidades infinitas de receitas e se transformar em sabores diferentes. Tipo, não, a gente não pode ficar criando, reforçando que criança não gosta de verdinho, que o lanche... Só pra... Não, e que criança quer doce, né? Porque às vezes eu ouço isso. Porque a gente que ensina isso. É a gente que tá botando esses rótulos e a criança vai absorver. Porque o adulto tá dizendo que ela come mal, como é que ela vai comer bem? Sim. O adulto tá dizendo que ela não gosta de verdinho, como é que ela vai escolher o verdinho? De ser diferente. Não, ela vai se fala que ela não disso. vê a hora dela comer. Ela não vê a hora de comer um brigadeiro. Amor, ela não faz a menor ideia. Nem sabe o que é brigadeiro, exatamente. Isso não foi apresentado. E é isso, a gente quando tem uma criança pequenininha, fica dizendo, ai, poxa, mas não vai dar uma balinha? Coitada. Aí depois lá, adulto, não toma mais nada com açúcar. Nossa, você é pessoa evoluída. Amor, a criança já é uma pessoa evoluída. A gente que estraga. A gente estraga, exatamente. Mas na nossa casa, não tem. Na minha casa, não tem refrigerante. Na minha casa, não tem xixelentitos. Na minha casa, não tem. Maravilhoso. Na minha casa não tem esse tipo de comida, sabe? Não tem mesmo. Quando tem, assim, um pacotinho, naquela compramos do mês, que a gente comprou um pacotinho, comeu, pronto, acabou, só pra fazer uma graça. Mas mesmo assim, é tipo muito pontual. E aí eles nasceram e foram criados numa casa onde tem a referência
de que não tem essas coisas. Aí quando vai comer na casa do amigo, cara, na boa, não é o pacote de biscoito recheado da casa do amigo que vai matar meu filho. Que vai deixar ele doente, que vai deixar ele vício. Ai, mãe, comi um biscoito maravilhoso. Ah, mas esse biscoito não entra na minha casa. Esse biscoito não vai dar. Quando você for na casa dele, você come. Aí ele vai ser aquela criança que quando vai na casa do amigo, e aí, tem aquele biscoito? Talvez. Mas, ao mesmo tempo, é um lugar de você também trazer essa referência estruturante para a criança, sabe? Aqui eu vou fazer o máximo para preservar as melhores possibilidades para o seu crescimento, seu desenvolvimento. Na minha casa, você vai ter o melhor que eu puder te dar. E aí vai no que pode. O que pode. Eu não podia ter orgânico, todos os alimentos orgânicos para meus filhos, não tinha condição. Então, vai comer o verdinho e o amarelinho e o roxinho do convencional mesmo, infelizmente, mas é o que temos. Vai comer e vai ser o melhor que eu posso dar para você. E aí o externo vira uma coisa que eu lembro quando os meus filhos eram pequenos, assim, a gente ia para uma festa. E aí fica aquele, qual é o truque, cara? Almoça antes da festa. Então, antes de ir pra festa, a gente sentava e comia. O arroz, feijão, salada, 5 coisas no prato. Vai pra festa alimentado. Eles vão querer muito mais brincar do que comer. Perfeito. E aí, na hora do bolo e do brigadeiro, a gente negocia, filho, olha só, você comer 20 brigadeiros? Não é proibido de comer brigadeiro. Porque se proíbe, fala, não vai comer brigadeiro, tem aqui o seu docinho de tâmara com castanha. Cara, a comida também é social, a comida é totalmente social. A criança não vai poder comer um brigadeiro na festa do amigo, vai ser um ET. Então, beleza, você não precisa se encharcar de brigadeiro. Come 2, 3, que já tá mais do que o suficiente. Ou senão vai criando esse medo da comida, que aí eu acho que a gente já vai passando por uma parte dos adolescentes, né? Que acho que tá cada vez mais nova essa tendência, assim, né? Tá indo para as camadas mais novas, mais jovens. Que é um medo desse alimento, porque carboidrato já não pode mais comer, porque é vilão, o glúten também já é vilão, a lactose também, o leite já é vilão, eu nem tenho intolerância, mas já é vilão, então toda a alimentação é um questionamento já para o adolescente, num limbo que eu acho que é uma fronteira muito complicada, que é a venda pelo que é saudável, mas na verdade buscando uma questão estética. Então, o que é saudável, principalmente para o adolescente, e o que é uma questão estética. Total, aí, cara, é um lugar que a gente, eu tenho pensado muito sobre isso, né, da gente, como é que a indústria alimentícia foi para um caminho muito doentio, né, e aí a gente pode ir em vários caminhos, desde dessa coisa dos suplementos, dos probióticos, prebióticos e suplementos alimentares, que vão ter uma característica mais para estética e para resultado, mas também os pacotinhos e os ditos lights, diets, integrais, que nem sempre são, e em detrimento da gente valorizar os alimentos in natura. Né? Então, se a gente chega hoje hoje a maioria das quitandas foram substituídas por farmácias, a gente perdeu o lugar da comida de verdade na mesa, né, para essas comidas que vão trazer resultado. Essa questão da estética, da dinâmica, do reflexo das crianças, dos adolescentes, está muito doentio, porque somos adultos muito doentes também, né? A gente criou uma estética, a gente criou uma dinâmica de saúde que está muito longe do que é saudável. Então, o que eu sempre, quando vem esse tema, eu volto para comida de verdade. Porque a comida de verdade é capaz de trazer um corpo organizado. Isso é fato. Então, a gente precisa voltar para o simples e martirizar, botar na cabeça dessas crianças, de adolescentes, voltar para a comida de verdade, voltar para o simples. Porque essas coisas todas são baseadas em resultados muito mais rápidos do que a natureza nos dá. Com certeza. Não, adolescente querendo tomar remédio para emagrecer, né? Porque também quer uma performance do corpo com resposta muito rápida. E essa doença da não aceitação da diversidade, né? Dos corpos. Então, os alimentos, eu falo, né, essa brincadeira, a cenoura ela pode ser comprida, pequena, pode ser mais gordinha, ela pode ser enorme, ela pode ser fininha, vários formatos de cenoura, e tudo é cenoura, e tudo a gente vai comer, e tudo vai ser gostoso. Então, assim, por que os corpos da gente também precisam ser todos iguais e valorizados da mesma forma? E isso a gente está criando
gerações muito, muito doentes, assim. As crianças, elas estão adoecendo cada vez mais rápido, mais cedo. Eu pego crianças com diabetes, com esteatose hepática, com crianças com gordura no fígado. Não dá, gente. Isso é, muito bizarro. E aí as estratégias para o emagrecimento, de novo, volto a falar, não é corrida de 100 metros, né? É uma maratona. Então, você quer ter um corpo organizado? Cara, você precisa trabalhar isso ao longo da sua vida. No processo da sua vida. Você não ganhou 10 quilos em um ano. Você ganhou 10 quilos em 2, 3 anos. Você quer emagrecer 10 quilos em uma semana? Na criança... Cara, seu filho nunca comeu verdinhos. Nunca teve 5 cores no prato. Você quer que ele tenha 5 cores no prato em 2 meses? Não vai rolar. Ele vai passar por um processo de experimentar, de quebrar rotina. Agora, é trabalhoso a gente se conectar com o outro dá trabalho. E eu acho que o que você diz, Capim, também reflete muito sobre esse reflexo, esse espelhamento da nossa relação adulto com o nosso corpo, né? Sempre. Então, o quanto a gente tá trazendo essas preocupações para casa e a gente também não tá tomando os remédios para acelerar o processo de emagrecimento e usando desses artifícios para poder chegar nesse corpo, e o quanto a gente não ensina no exemplo, né? Que eu acho que é o principal, assim. A gente não são só as pessoas que eles seguem, né? Assim, é essa casa. Como é que essa casa se relaciona com o corpo? Aí eu queria, pra gente, infelizmente, finalizar, eu queria que você contasse um pouco, assim, do que você vê em consultório em relação a esses distúrbios alimentares e como que as famílias podem ficar atentas, assim, quais são os sinais de Muito atenção? legal. Eu acho, assim, várias fases, né? Desde do processo de introdução alimentar, se o bebê está rejeitando, se o bebê está com dificuldade de se ficar na cadeira, se tem um desconforto nesse nutrir desde a introdução alimentar, é legal você procurar a ajuda de um nutricionista, porque o pediatra ele vai te dar umas orientações básicas, mas essa questão do comportamento, de como você se relacionar com a criança e com a comida, tem muito mais a ver na fala do nutricionista, que trabalha com essa parte do comportamental e do interesse, né, como é que a gente constrói essa autonomia, esse interesse da criança pela comida, do que propriamente o nutrir só com os nutrientes, né? Porque quando a gente faz esse processo de uma forma integrando todos esses valores, a criança vai crescer naturalmente com isso, né? Vai entendendo esses valores ao longo da vida e é o processo da maratona, né? E aí, assim, quando chega lá com 2 anos, que é quando você começa a querer tirar tudo do prato, ter essa referência das 5 cores é fundamental. E quando a criança começar a rejeitar alimentos que ela já conhecia e já aceitava naturalmente, isso já é um sinal de alerta. Aí vai chegando cada vez mais graves, né? E aí, crianças muito fissuradas com tela, não faz a refeição sem tela, isso é muito problemático, isso é muito sério, assim, porque o estímulo tanto que esse é um dos fundamentos, comer sem telas. O estímulo das telas, ele é muito forte para o cérebro. O cérebro, ele simplesmente não reconhece a atividade da alimentação. A criança fica hipnotizada. Ai, Capim, mas ela come tudo quando eu boto a tela. Claro, ela fica hipnotizada. Ela não se dá conta do que está comendo. É um gatilho para essa criança comer mais do que precisa ou menos do que deveria. E aí, quando chega lá na adolescência, se é uma criança que desenvolveu o distúrbio alimentar, para mais ou para menos, né? Então vai desenvolver obesidade, outros transtornos, bulimia, anorexia, porque ela não fez a relação com o alimento, ela fez a relação com a tela. Ela não se identifica o que ela come, ela não sabe o quanto que ela come, o sistema de produção de saciedade dela foi totalmente bloqueado, porque não tem referência. E aí o 4º mandamento, ter 5 cores no prato. Sempre. Quer dizer, né? Voltando, mesmo que a criança não coma. E o último, experimentar novos alimentos, que é a introdução alimentar que não acaba nunca. Então, quando uma criança diz pra mim, eu não gosto de brócolis, geralmente o adulto fala, ela não gosta de brócolis mesmo. Eu falo, tá, mas qual brócolis que você não gosta? Como é o brócolis que você não gosta? A criança muitas vezes nem sabe responder. Pois é. Então, trazer essa multiplicidade, essas infinitas possibilidades da comida para a criança, traz leveza para o processo. Porque você fala, cara, não é que meu filho come mal, ele ainda não conheceu todas as possibilidades que ele tem para comer bem, né? Quando uma criança se nega a experimentar um alimento, muitas vezes ela está negando, ela está querendo rejeitar, não é o alimento, é a reação do adulto quando ela experimenta. Total. Poxa, toda vez que ele experimenta, ele não gosta de nada. Toda vez faz cara feia, a sua expectativa é de que ele goste. É óbvio que a gente vai dar para a criança alguma coisa querendo que ela experimente. Mas se ela não experimentar, tudo bem.
Exato. Eu não tô nem aí. Não quero nem saber se você vai experimentar ou não. Quero que você experimente. Vai que é o seu novo alimento preferido. Então, acho que é importante essa coisa também de lembrar, né, da importância dessa roda e a experiência da comida ser uma experiência coletiva. A gente até tem, a gente gosta às vezes de trazer um pouco do nosso material, né? O Live tem uma história que chama o lanche coletivo, né? E aí fala da experiência das crianças comendo junto e descobrindo também um colega que é celíaco e também que a relação dele vai ser diferente com a comida. Então, acho que proporcionar isso para a criança é muito valioso, até porque, sei lá, quando chega um distúrbio alimentar, muitas vezes o adolescente é porque ele também come sozinho. Sim. Então ele vai ter seus momentos de compulsão ou de bulimia sozinho, porque ninguém tá ali, tá acompanhando e tá vendo. Bom, mas tá dando fome. Até porque tá chegando a hora do almoço. Chegando a hora do almoço. A gente tá gravando perto dela. E aí, Capinha, a gente tem um momento aqui, que é, acho que você já ouviu, né, alguns episódios, que a gente traz uma pergunta do ouvinte e um áudio, né, que normalmente a pessoa manda. Hoje a gente tem uma situação diferente, a pessoa também quis preservar, a gente, só se a pessoa fala o próprio nome, a gente divulga aqui, mas acho que nem só o nome, ela não queria colocar a voz. Então a gente vai ler uma mensagem que ela mandou, né, Jô? É um relato breve, mas a situação exige a nossa atenção e acolhimento. Então ela diz assim: olá, eu estou vivendo uma situação que é muito complicada, ainda mais quando se tem filhos, a separação. Como falar para uma criança, menina, de 8 anos, que os pais estão saindo de casa e vai morar em outro lugar? Então, essa pessoa, que não sabemos o nome e preservaríamos independente, nos colocou essa situação. Então, a gente sempre abre primeiro para o nosso convidado compartilhar um pouco alguma experiência, alguma inspiração. Sabe que eu passei essa experiência exatamente nessa idade, né? A Sofia Meus tinha pais separaram 9 e o Antônio tinha 7, né? Tava bem ali no meio. Cara, eu sempre tive uma relação com os meus filhos de muita transparência, assim, no sentir, nas questões. Então, assim, quando a gente foi se separar, a gente sentou, eu e o Mário, pai deles, a gente conversou, olha, não tá dando certo, a gente não tá tão feliz quanto a gente já foi um dia, e a gente vai viver cada um num canto agora. Continua sendo pai e mãe, continua sendo família, continua sendo suporte, mas a gente só vai viver em casa e trazer um pouco mais de leveza, porque também é difícil se manter casado muito tempo, as coisas mudam, foi um padrão que a gente foi submetido, né, essa coisa do amor eterno, de viveram felizes para sempre, que a gente também pode desconstruir nessa cabecinha deles, também de mais leve, outras possibilidades de relação. Eu te ouço e eu acho que eu vivi exatamente nessa idade a experiência e sendo filha única. Eu imagino que é uma filha única, né? Porque ela colocou a preocupação para uma menina, então me identifiquei muito. Eu acho que tem uma coisa que eu pergunto para essa ouvinte, que é qual é seu medo, assim? Porque às vezes o medo tá... se eu contar, a criança vai ficar triste. Eu não quero ver a criança triste. Só que faz parte, porque a tristeza vai rolar, né, assim. Ou às vezes não, né? Algumas crianças vão até lidar com um certo alívio, né? Porque a situação às vezes está tão difícil em casa que a criança vai, tirou um peso de mim, assim. E aí eu não sei se é total pela minha experiência, mas também pela nossa experiência em clínica e tudo mais. Acho que quando você vive como filha única essa experiência sozinho, muitas vezes o que acontece é uma expectativa de que aquela criança sustente uma decisão dos pais, né? E não tem ninguém ali pra dividir, porque às vezes o irmão reage de um jeito e aí você pode ir na onda do irmão e reagir no sentido da tristeza, né? E você às vezes tem que performar de que tá tudo bem, que você aceitou bem essa separação e que se é bom pra vocês, eu vou aceitar. Eu acho que é considerar que talvez para aquela criança seja difícil mesmo. Lembrando, né, essa coisa do espaço para poder falar, ele é fundamental, até porque talvez a criança também não tenha possibilidades ali e repertório para dar uma resposta na mesma hora. Acho que uma outra coisa e uma outra dica que é prática, né, que acho que talvez facilite para quem tá passando por esse processo, é como algumas coisas vão mudar, e é uma coisa, né, muito estrutural, quem mora na nossa casa, é tentar manter outras coisas, né? Então, a rotina de horários
não mudar muito, né? Alguma outra coisa que vocês faziam juntos ou no final de semana, manter um pouquinho essa rotina durante um tempo, para que ela também não sinta que perdeu tudo, né? Criança pequena, ela se organiza a partir disso. Então, ela entender que não é porque vai ter 2 casas que a vida dela vai mudar completamente, né? Então o amor continua lá, ela continua vendo todo mundo, mas também coisas da organização da vida dela não necessariamente vão por água abaixo, né? Algumas coisas ela ainda pode se apegar e ter referência. Aí Acho que isso é muito legal. Eu tenho uma outra dica também, que aí já é da minha experiência como professora e psicóloga em escola. A família compartilhar com a instituição, né? Porque às vezes é uma situação muito íntima. E a gente fica adiando, né, de compartilhar. E eu já tive situações onde a gente via que a criança estava com um comportamento muito diferente e apresentando diversas questões na escola, mas a gente não conseguia identificar, até que a gente chamou a família. E aí a gente descobriu que já estava rolando esse processo há, sei lá, 3, 4 meses e ninguém tinha compartilhado com a escola. E a escola pode ser um aliado nesse processo, né? Então, compartilhar com a escola, por mais delicado que seja, porque às vezes, né, é um lugar muito íntimo e acaba expondo as pessoas da família, importante, talvez não só com a escola, né? Se a criança frequenta outros espaços, né? Então, a aula de capoeira, de repente é lá que ela vai conseguir escoar aquilo que ela tá sentindo. Então, compartilhar um pouco com esses profissionais que acompanham, para eles também ficarem atentos e darem espaço para esse acolhimento. Espero que a gente tenha conseguido dar um pouquinho de contorno ao acolhimento, que é um processo complicado mesmo, difícil. Acho que às vezes mais pela nossa fantasia e expectativa do que vai ser, do que tá sendo realmente, né? Mas a gente continua aqui querendo e apoiar vocês e talvez trazendo um pouquinho de possibilidades pra gente poder pensar junto. Capim, muito obrigada! Adoramos incrível, o papo. A gente amou o papo. Novamente faltou algumas perguntas pra gente fazer. Hoje o roteiro tava cheio aqui. Mas acho que você trouxe muita inspiração, assim, pra gente, mais do que só o conteúdo em si, que já seria muito legal. Acho que essa inspiração de possibilidades, né? Eu acho que a gente falou muito sobre referência, né? Assim, aumentar as nossas referências, aumentar as referências das crianças, dar lugar para essa mesa, para esse vínculo, para esse afeto que acompanha a alimentação. Então, olhar para a alimentação para além da comida, mas esse nutrir, né? O quanto isso tem a ver com afeto, o quanto isso tem a ver com a relação familiar. E para além só da família, né, Jô, Capim, assim, a gente tem falado também sobre a questão da educação ecológica, né, a educação ambiental. A gente fala de cultura quando a gente fala da alimentação. Não, o alimento, ele é uma conexão com a natureza todo dia, né? Eu sempre falo isso, a gente vai comer os vegetais, você tá... Por mais que você esteja numa cidade, naquele caos do dia a dia, você vai comer um prato colorido, você está se conectando com a natureza. Né? Aquela comida ali faz parte da gente. As moléculas se reconhecem ali, fica mais fácil de nutrir. Né? E quanto mais a gente descasca e menos desembala, mais a gente se nutre por dentro e menos polui o planeta. Né? Então, essa conexão da alimentação para a saúde da gente e do planeta, ela faz todo sentido. E educada trabalho, né, gente? Então, assim, educada trabalho. Não temos outra opção. Senta na mesa. Não é romantização, mas acho que é uma inspiração, né? Isso aí. Então tá, obrigada, Obrigada Capim, a vocês gente, pelo convite. Continuem acompanhando a gente. Sigam o Live, né, no Instagram, @inteligência de vida. Acompanhem o trabalho da Capim também. E continuem com a gente, mandem perguntas, mandem sugestões de temas. E até o próximo Sinto Que Lá Vem História. Obrigada.